Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou André Vidal, neurologista, e aqui nós conversamos sobre diversos temas no mundo da neurologia. Mas hoje eu vou tirar uma dúvida que eu tenho certeza que você já teve em algum momento da sua vida. Qual a diferença entre um neurologista e um psiquiatra? Bom, gente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de conversar com esse tema, eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta o seu vídeo. Se você gostar do vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam servir esse conteúdo que nós fornecemos. Bom, hoje, falando um pouco sobre a neurologia e o psiquiatra. Bem, a formação dos dois especialistas são bem diferentes. O neurologista é um médico que passou pelos seus 6 anos de formação na medicina e decidiu se especializar em neurologia. A principal especialização em neurologia é pela residência médica, com 3 anos. Outra forma seria a obtenção do título de especialista. Então, o neurologista tem residência médica em neurologia. Então, o neurologista, ele estuda o cérebro, o tronco cerebral, a medula e os nervos. Então, é o estudo das doenças do cérebro e da medula espinhal. Então, o neurologista é aquele médico que vai investigar, por exemplo, doenças neurodegenerativas como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, AVC, dores de cabeça. São várias doenças que estão relacionadas ao cérebro, tá, gente? Então, dentro das demências, existem principais causas. A doença de Alzheimer é a doença mais comum na queixa de esquecimentos de um paciente idoso que me procura no consultório. Então, em relação à demência, doença de Alzheimer é a principal. Em relação aos tremores, estão as doenças do distúrbio de movimento. A principal doença que procura o médico neurologista é principalmente o tremor essencial, aquele tremor das mãos, e a doença de Parkinson. Então, sim, a doença de Parkinson também é investigada e tratada por um médico neurologista. Outra grande, digamos assim, um conjunto de doenças que o neurologista trata são as doenças cerebrovasculares. O principal protótipo, a principal doença cerebrovascular é o AVC. Então, também é o médico neurologista que vai investigar a causa do AVC, tanto isquêmico como hemorrágico. E agora a gente vai para o conjunto de doenças associadas aos distúrbios do sono. Você sabia? Mas é o neurologista também que faz a investigação e o tratamento dos distúrbios do sono. Distúrbio do sono também pode ser tratado por outros profissionais, mas o neurologista também é um profissional habilitado para fazer o tratamento desse tipo de doença. Outro tipo de doenças estão relacionadas principalmente à epilepsia. Então, crises convulsivas devem ser investigadas por um médico neurologista e o tratamento também deve ser feito por um médico neurologista. Certo, gente? Então, resumidamente, o neurologista ele vai estudar as doenças relacionadas ao cérebro e à medula espinhal, principalmente doença de Parkinson, Alzheimer, dores de cabeça, as cefaleias também são investigadas por neurologistas, distúrbio do sono, AVCs, epilepsia. São diversas doenças, mas de forma resumida, essas são as principais que procuram a gente no consultório para fazer a investigação. E o psiquiatra? Bom, o psiquiatra tem uma formação totalmente diferente de um médico neurologista. O médico psiquiatra também fez medicina, passou por 6 anos de curso e fez a residência na área de psiquiatria. Em geral, também são 3 anos, assim como neurologistas. Mas o psiquiatra, ele vai abordar outras doenças psiquiátricas, ou seja, transtornos relacionados ao comportamento. Aqui vai principalmente transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos de personalidade. Então, principalmente o psiquiatra, ele aborda doenças psiquiátricas, transtornos relacionados à emoção. Mas, doutor, será que existe alguma doença que acaba sendo tratada por tanto neurologistas como psiquiatras? Sim, gente, isso é muito comum. Por exemplo, muitos pacientes com quadros de demência mais avançada vão ter alguns sinais e sintomas neuropsiquiátricos, como agitação e agressividade.
e aí trabalhamos juntos. O neurologista faz o tratamento da doença de Alzheimer e o psiquiatra nos auxilia na contenção e no manejo desses sintomas de agressividade e de comportamento. Certo, gente? Perceberam como é diferente a abordagem do neurologista e do psiquiatra? Saiba que muitas vezes podemos trabalhar juntos, mas na forma prática, no dia a dia, são duas especialidades bem diferentes. Forte abraço, tchau, tchau.